Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Virgínia. Domínio da Igreja no feudalismo, sobre as pessoas e as doutrinas religiosas. Aprofundamento em Inquisição, influência na cultura baiana e sincretismos atuais. 1. Controle total sobre a vida das pessoas. Vida cotidiana. A Igreja Católica estava presente em todos os momentos da vida feudal. Nascimento. Batizado logo após o nascimento, pois acreditava-se que sem o sacramento a alma iria para o inferno. O padrinho e madrinha, indicados pela Igreja, tinham papel fundamental na educação religiosa da criança. Casamento, celebrado apenas na Igreja, que definia as regras, proibição de casamentos entre parentes, exigência de consentimento, mas também a possibilidade de anulamento por motivos religiosos. Morte. Ritos funerários eram obrigatórios para garantir a entrada no paraíso. A Igreja também controlava os cemitérios, e só podia ser sepultado em terra sagrada se a pessoa tivesse cumprido seus deveres religiosos. Educação e cultura. Era a única instituição que oferecia educação formal, concentrada nos mosteiros e universidades religiosas. A maioria das pessoas era analfabeta, e o conhecimento era transmitido por meio de pregadores e imagens religiosas. Controlava a produção cultural, livros eram copiados por monges, e qualquer obra que contrariasse os ensinamentos da Igreja era considerada herege e destruída. A arte e a arquitetura, como as catedrais góticas, tinham como único objetivo exaltar Deus e reforçar a autoridade da Igreja. Poder político e jurídico. Os bispos e arcebispos faziam parte da nobreza e ocupavam cargos importantes na corte real. A Igreja tinha seus próprios tribunais, os tribunais do Santo Ofício, conhecidos como Inquisição, que julgavam casos de heresia, bruxaria e crimes contra a religião, com punições que iam desde a penitência até a morte na fogueira. A Igreja também cobrava o dízimo, 10% da produção agrícola ou renda das pessoas, que garantia sua riqueza e poder. Quem não pagava era ameaçado de expulsão da Igreja, excomunhão, o que significava isolamento social e condenação eterna. 2. Doutrinas religiosas e seu papel no controle social. A cadeia de seres. A doutrina ensinava que a sociedade estava organizada por vontade divina em uma hierarquia fixa. Deus no topo, seguido pelos anjos, depois os reis e nobres, clérigos, cavaleiros, servos e, por fim, os animais e plantas. Questionar essa ordem era considerado um pecado, pois desafiava a vontade de Deus. Isso justificava a desigualdade social e a falta de mobilidade, pois cada um tinha seu lugar predefinido. Pecado original e redenção. A doutrina do pecado original ensinava que todos os seres humanos eram pecadores desde o nascimento, devido à queda de Adão e Eva no paraíso. A única forma de alcançar a salvação era obedecer aos ensinamentos da Igreja, cumprir os sacramentos, pagar o dízimo e fazer boas obras, como doar para a Igreja ou fazer peregrinações. A Igreja também introduziu a ideia do purgatório, um local onde as almas pagavam pelos seus pecados antes de entrar no paraíso, e vendia indulgências, documentos que prometiam reduzir o tempo no purgatório, o que gerava grandes lucros. Proibição de ideias contrárias. Qualquer doutrina que não fosse aprovada pela Igreja era considerada heresia. Alguns exemplos de movimentos considerados hereges foram os cátaros, que negavam a autoridade da Igreja e a existência do inferno, e os valdenses, que defendiam a simplicidade da vida cristã e a leitura da Bíblia em língua vulgar. A Igreja controlava a interpretação da Bíblia, que só podia ser lida em latim, língua que poucas pessoas entendiam, garantindo que seus ensinamentos não fossem questionados. Relacionamento com a natureza. A doutrina ensinava que a terra e todos os seus recursos foram criados por Deus para servir aos seres humanos. Isso justificava a exploração da natureza e a dominação sobre os animais, sem preocupação com o equilíbrio ambiental. Fenômenos naturais como tempestades, secas e pragas eram vistos como castigos de Deus por causa dos pecados da humanidade, o que reforçava o medo e a obediência à Igreja. 3. Aprofundamento. A Inquisição. O que foi e como funcionou? A Inquisição foi criada no século XIII pela Igreja Católica para combater a heresia e manter a pureza da fé. Funcionou com tribunais especiais, compostos por inquisidores, padres treinados em direito canônico, que atuavam com poderes absolutos. Denúncias. Qualquer pessoa podia denunciar alguém suspeito de heresia, sem precisar se identificar. Muitas vezes, denúncias eram usadas para eliminar inimigos pessoais ou disputas de poder. Interrogações. Os acusados eram interrogados, e a tortura era permitida para obter confissões. Métodos como a cadeira de ferro e o torno eram comuns. Julgamentos. Os julgamentos eram secretos, e o acusado não tinha direito à defesa ou a conhecer seus acusadores.
Punições variavam desde penitências públicas, como vestir roupas marcadas com sinais de herege, até a fogueira, no caso de quem se recusava a se arrepender. As propriedades dos condenados eram confiscadas, sendo divididas entre a Igreja e o Estado. Alvo dos inquisidores. Além de hereges, a Inquisição perseguia judeus e muçulmanos que se convertiam ao cristianismo, mas eram suspeitos de manter suas antigas crenças. Bruxas e feiticeiros. Acreditava-se que eles tinham pacto com o diabo, e milhares de pessoas, maioria mulheres, foram condenadas à morte. Cientistas e pensadores cujas ideias contrariavam os ensinamentos da Igreja, como Galileu Galilei, que foi condenado por defender que a Terra gira em torno do Sol. Inquisição no Brasil colonial. No Brasil, a Inquisição chegou no século XVI e atuou principalmente no litoral nordestino, com sede em Salvador. Seus alvos foram escravos e seus descendentes que mantinham práticas religiosas africanas. Judeus cristianizados, chamados de novos cristãos, suspeitos de seguir o judaísmo. Pessoas acusadas de bruxaria ou de praticar rituais paganos. Muitas casas de candomblé foram fechadas e seus líderes perseguidos, mas a fé resistiu, se adaptando ao catolicismo por meio do sincretismo. 4. Aprofundamento. Influência na cultura baiana e sincretismos atuais. Criação de sincretismos religiosos. A chegada da Igreja Católica ao Brasil colidiu com as crenças africanas trazidas pelos escravos e as tradições indígenas. Para evitar a perseguição da Igreja, os negros mesclaram suas divindades africanas com santos católicos, criando sincretismos como candomblé. Orixás foram associados a santos, Oxalá com São Francisco de Assis, Iemanjá com Nossa Senhora da Conceição, Xangô com São Jorge, Iemanjá com Nossa Senhora da Glória, Ogum com São Jorge ou São Sebastião, e Oxum com Nossa Senhora das Mercês. Essa associação permitia que os fiéis adorassem seus orixás ao mesmo tempo em que participavam das festividades católicas. Umbanda mescla crenças africanas, catolicismo e espiritismo, mantendo uma ligação com os ensinamentos cristãos, mas adaptados à realidade brasileira. Os guias espirituais muitas vezes são associados a santos ou figuras bíblicas. Jurema, prática tradicional dos povos indígenas baianos, que mescla rituais ancestrais com orações católicas, especialmente na região do sertão. Festas e tradições que moldam a identidade baiana. Esses sincretismos estão presentes em praticamente todas as manifestações culturais da Bahia. Festa de Nosso Senhor do Bonfim, celebrada em janeiro em Salvador, combina a procissão católica com ritos de purificação africanos. A lavagem das escadarias do santuário com água benta e flores de ipê amarelo é um dos momentos mais emblemáticos. A água usada na lavagem é considerada sagrada tanto pelos católicos quanto pelos praticantes de candomblé, que a utilizam em seus rituais. Festa de Iemanjá, celebrada em 2 de fevereiro, dia de Nossa Senhora da Conceição, reúne milhares de fiéis na praia de Itapuã, em Salvador. Oferecem flores, presentes e velas à deusa do mar, ao mesmo tempo em que rezam para Nossa Senhora da Conceição. Essa festa é um exemplo claro de como o sincretismo se tornou parte fundamental da identidade baiana. Carnaval baiano. Blocos como os Filhos de Gandhi e Malê de Balê têm raízes em tradições de candomblé, e suas apresentações misturam elementos religiosos africanos com símbolos católicos. Papel dos sincretismos na sociedade baiana atual. Resistência cultural. Os sincretismos são legado da resistência dos africanos e indígenas ao domínio colonial e à igreja feudal. Eles mostraram que é possível manter suas raízes enquanto se adapta a novas realidades. Fonte de identidade. Para muitos baianos, o candomblé, a umbanda e outras práticas sincretistas são parte essencial de quem eles são. Essas religiões fortalecem os laços comunitários e ajudam a preservar a cultura africana no Brasil. Influência na economia. Festividades como a de Nosso Senhor do Bonfim e a de Iemanjá atraem turistas de todo o mundo, gerando renda para a cidade de Salvador e para milhares de pessoas que trabalham com artesanato, alimentação e serviços relacionados a essas celebrações. Apoio social. Muitas casas de candomblé e terreiros oferecem apoio social a comunidades carentes, como alimentação, assistência médica e ajuda em momentos de dificuldade, seguindo um princípio que une a solidariedade africana com a doutrina cristã de amor ao próximo. Relação com a Igreja Católica hoje. Apesar do passado de perseguição, hoje é uma relação mais pacífica entre a Igreja Católica e as religiões de matriz africana na Bahia. Alguns padres participam de festividades sincretistas, reconhecendo a importância dessas práticas para a cultura local. Muitos fiéis praticam tanto o catolicismo quanto o candomblé ou umbanda, vendo essas crenças como complementares e não contraditórias.
A Bahia foi uma das primeiras regiões do Brasil a reconhecer oficialmente as religiões de matriz africana como instituições legais, o que ajudou a fortalecer sua presença na sociedade. 5. Herança atual desses controles. A Igreja continua tendo grande influência sobre questões sociais e políticas no Brasil e na Bahia, especialmente em assuntos como aborto, direitos LGBTI+, e educação sexual. A ideia de que a hierarquia é natural e que devemos obedecer às autoridades ainda está presente em diversas instituições e na cultura popular. A educação religiosa ainda faz parte do currículo escolar em muitos lugares, e a Igreja continua sendo uma das principais fontes de apoio social para muitas comunidades, especialmente nas áreas rurais da Bahia. Os sincretismos religiosos da Bahia são legado da resistência ao controle fechado da Igreja, mostrando como as culturas dominadas conseguiram se adaptar e sobreviver. Hoje, esses sincretismos são vistos como um tesouro cultural da Bahia, que ajuda a unir diferentes grupos sociais e a manter vivas tradições milenares. Que tal conhecermos mais sobre alguma festa específica da Bahia, como a festa de Oxalá em São Francisco do Conde, ou sobre como o candomblé influencia a música e a dança baianas? Artes cênicas faíscas.